Olá, conforme nós havíamos pactuado no sábado passado, durante a transmissão ao vivo da psicografia, eu estou aqui fazendo um vídeo para responder perguntas, né? Já havia selecionado algumas, chegaram outras, então estou usando o critério aqui da antiguidade, o critério cronológico. A pergunta que eu selecionei aqui para esse vídeo é a pergunta do Rei Eugênio. O Eugênio pede que a gente fale sobre o processo de descoberta mediúnica. Ele pede que eu fale do meu, né, de forma mais pessoal. Olha, eu costumo dizer que, na verdade, não existe uma descoberta mediúnica no meu caso, né? A mediunidade sempre esteve presente desde a infância. O que existe é uma descoberta do que fazer com isso, né? O que eu vou fazer com esse negócio. Quando eu era criança, eu via pessoas que ninguém via, né? Falava com pessoas que ninguém via, e essas pessoas traziam informações que eram informações que uma criança não teria. Mas eu comecei a descobrir que as pessoas não entendiam muito bem aquilo, e já com criança já comecei a omitir, né? Eu percebia quando eram pessoas que ninguém via, e eu já comecei a parar de falar com as pessoas que eu estava vendo aquela pessoa, ouvindo determinadas coisas. Eu fui trabalhando com base na omissão. Outro ponto também que era muito marcante, principalmente na infância, eram as saídas do corpo durante o sono noturno. Era algo terrível, não era algo bom. Então o que acontece? Hoje a gente já tem mais entendimento, a gente já entende algumas coisas. Por exemplo, a catalepsia projetiva. O que é a catalepsia projetiva? Você acorda no meio da noite e não consegue mover nenhum músculo, né? Eu não conseguia, eu acordava e não conseguia mover nenhum músculo, completamente consciente. Tentava gritar para que alguém me acordasse e não conseguia. E ficava imóvel, você sabia que você estava consciente, estava vivo, e o corpo como se estivesse morto, você não conseguia mexer. Aquilo era aterrorizante. Hoje a gente já sabe que se você trabalhar uma movimentação de energia e etc, existem práticas de movimentação de energia que facilitam a saída do corpo, e aí você não fica ali preso naquela catalepsia projetiva. Essa catalepsia projetiva é quando você começa a se deslocar, o seu espírito começa a se deslocar, se desprender do corpo, mas ele não se desprendeu o suficientemente para que o seu espírito saia andando e, não está junto do seu corpo para que ele movimente o seu corpo. Então você fica ali no limbo, ali entre o sair do corpo e entre o estar no corpo. E aí você está plenamente consciente e não consegue mover o corpo. Aquilo era desesperador. Então as primeiras descobertas mediúnicas eram muito ruins. Às vezes alguns espíritos me tiravam do corpo. E havia um que com muita frequência me tirava, que ele aparecia para mim com as características físicas não humanas. Porque hoje eu entendo, ele é como todos nós, né? Já tivemos várias experiências em outros planetas, nós aqui não lembramos, mas ele se apresentava com características de outro planeta, de um corpo de outro planeta. E a figura física não era algo bom de se ver para uma criança, né? Eu pedia que não viesse, que não me tirasse do corpo, e o pedido não era atendido com tanta facilidade.
me levavam às vezes para colônias espirituais, aí a coisa era mais suave, era mais legal. Mas esse espírito, hoje eu até tenho convívio com ele, mas ele me levava muito para um umbral mesmo, para fazer trabalhos, né, de assistência. Mas naquele momento eu estava no corpo físico de uma criança. E, como vocês sabem, estar no corpo físico retira de todos nós as memórias da vida no mundo espiritual. Então, quando esses espíritos vinham, me levavam para um umbral para fazer trabalhos de assistência, era muito impactante, era muito ruim. Então, as primeiras experiências mediúnicas na infância foram muito ruins. A família até entendia, explicava algumas coisas, né? Havia já um despertar da busca espiritual, mas uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é você vivenciar isso na prática. Não é esse mundo da fantasia que as pessoas que não têm mediunidade pensam, não. As pessoas acham que é tudo lindo, maravilhoso. E não é. Então, assim, dentro desse processo, houveram momentos em que a mediunidade estava muito ostensiva, né, na infância, e houveram momentos em que eu conseguia bloquear isso e levar uma vida normal. Houveram o que eu chamo de recessos mediúnicos no decorrer da caminhada. Então, houve um momento que parou, depois voltou. Quando eu tinha ali 15 para 16 anos, eu tive um encontro com um espírito com esse mesmo espírito, inclusive. E ele me deu um panorama daquilo que seria vivenciado nessa encarnação. Vieram ali muitas informações e as coisas realmente aconteceram, né? Havia uma previsão de que eu vivenciasse coisas aqui no mundo físico, fora da mediunidade, passasse por determinadas experiências, essas experiências aconteceram e que lá na frente haveria esse trabalho mediúnico que hoje nós estamos realizando. Então é algo que já tinha sido pactuado lá no mundo espiritual, já tinha sido avisado aqui durante essa encarnação, mas é aquilo que eu digo, uma coisa é a teoria, uma coisa é falar, outra coisa é vivenciar. Então aí houve um grande recesso mediúnico depois desse encontro ali com 15, 16 anos, e aí foi pactuado que quando eu tivesse lá uns 35, mais ou menos, haveria uma retomada, e essa retomada da mediunidade mais ostensiva veio de forma também gradativa. Aí começa a acontecer uma busca, né? Porque como eu disse no início, a grande descoberta do processo mediúnico não é descobrir a mediunidade, não é descobrir que você vê espíritos, né? Ou que você consegue sair do corpo durante o sono noturno. Isso não é, a descoberta não é essa. A descoberta é o que fazer com essa mediunidade. E aí hoje a gente já tem um entendimento que existe uma mediunidade de prova. O que é uma mediunidade de prova? O mundo espiritual deixa que as pessoas, né, eu e outras pessoas, tenhamos contatos com o mundo espiritual, com outros espíritos, mas esses contatos, como é que eu vou dizer? Eles causam muito conflito, né, como esses que eu narrei aí anteriormente. Então a ideia é justamente que a gente passe um aperto, digamos assim. Eles apertam o cinto, como eles dizem, para que a gente busque a espiritualidade, busque se melhorar, busque uma reforma íntima, busque entender a espiritualidade, busque entender a ideia da sintonia. Depende da sua sintonia, determinados espíritos vão aparecer. As pessoas perguntam muito, como é que eu vou saber quem é o meu mentor? Eu até falei isso num vídeo, quando há esse assunto de busca espiritual, de descoberta da mediunidade, as pessoas sempre querem saber do mentor.
Mentor é um professor, gente. Vocês têm que ver o mentor como um professor. Se você tem uma capacidade compatível com o jardim de infância, o seu professor vai ser um professor compatível com o jardim de infância. Se o seu nível é um nível de graduação, de faculdade, o seu mentor, o seu professor, vai ser um professor do nível da graduação da faculdade. Então, tudo depende de você, da sua busca, da sua sintonia, de como é que você se porta. E aí a gente vai descobrindo que o exercício dessa mediunidade requer sacrifícios, requer entrega, requer uma mudança de postura, né? As pessoas querem ser médium, mas querem continuar buscando o entorpecimento, querem continuar a sua fuga através da bebida, através do cigarro, das companhias pouco edificantes, né? Não dá para vivenciar a mediunidade e continuar nessa vibe aí. Por quê? Né? As pessoas vão, por quê? Porque você vai atrair para você aquilo que você faz, né? Os seus hábitos vão reger as suas companhias espirituais também. Então, se você já tem uma mediunidade mais ostensiva, a espiritualidade te colocou aqui com essa porta aberta para o mundo espiritual e você envereda por caminhos pouco edificantes, os espíritos, que o Chico Xavier chamava de trevosos, vão te acessar com muita facilidade. E aí você vai passar muito aperto. Se você busca um caminho diferente, mais sutil, os espíritos mais sutis vão se aproximar e vão te ajudar, vão te proteger. Então depende muito mais da sua busca do que simplesmente de uma, vamos dizer, de uma capacidade de ver espíritos, né? De como é que você vai se portar. Porque tem um monte de gente aí perturbada aí, porque é médium e não sabe, né? Vivencia aí os seus vícios, a sua preguiça em se modificar e fica aí servindo de alimento para espíritos que sugam, que vampirizam. E aí a vida não anda, e aí o conflito é permanente, as pessoas naquela sensação de vazio, a sensação do que eu estou fazendo aqui, paralisadas, com medo. Isso tudo é reflexo de uma busca, como é que eu vou dizer, pouco edificante, para não dizer outra coisa. Então, respondendo aí a pergunta, acho que a descoberta do processo mediúnico é muito mais a ver com como é que você vai trabalhar aquilo que já está em você. É claro que existem aqueles buscadores que não têm uma mediunidade ostensiva, mas gostariam de ter, e aí querem saber como é que eu faço para que a espiritualidade se mostre, né? Busque, né? Se torne um iniciado, mude os seus hábitos, leia muito, busque a sintonia com os espíritos, se abra verdadeiramente para a espiritualidade, comece a ver os sinais de forma séria, e aí eles vão se intensificando. Aí, por exemplo, os espíritos me pediram para que não comesse carne, né? Beber eu já não bebia mesmo, fumar também eu não bebia, eu não fumava. Então, para uma pessoa não comer carne, não beber, não fumar, para ela não serve, né? Para a grande maioria das pessoas encarnadas aqui. Então, não dá para querer vivenciar uma mediunidade saudável sem fazer os seus pequenos sacrifícios. E isso aí eu estou resumindo, né, só nessas 3 coisas. A gente poderia falar de muito mais coisas aqui. Então, o processo de descoberta mediúnica foi esse, foi vivenciando vagarosamente,
Encontrei pessoas que também me ajudaram muito. Em determinados momentos também, principalmente essa coisa da saída do corpo, a gente questiona um pouco, né? Será que é verdade? Será que não é? E aí eu tive a sorte de várias vezes encontrar fora do corpo físico, durante o sono noturno, sair do corpo, interagir com os espíritos, e encontrar várias vezes com um amigo meu que é médium, que trabalha num centro espírita em Belo Horizonte. A gente encontrava fora do corpo, eu dormindo lá em casa, ele dormindo lá na casa dele, a gente encontrava, e depois ele lembrava, eu também lembrava, e a gente falava, aconteceu isso, ele, depois isso, eu, é mesmo. Então essas coisas também vão fortificando a nossa crença, né? Porque a gente duvida muito, né? Duvidar é uma coisa que é muito forte em todos nós. Então, quando essas informações vão sendo comprovadas, isso nos dá muita segurança. Então, eu espero ter respondido aí a pergunta do Eugênio. Se não respondi a contento, você fale aí o que faltou, que a gente tenta falar mais. Tem outras perguntas aí que me mandaram, vagarosamente eu vou tentando fazer um vídeo, um por dia, quem sabe, se não conseguir, vai no ritmo que der. Lembrando aí, quem quiser pedir carta, faça lá no Message do Facebook. Se você não tem Message, não tem Facebook, faça um. Né? O mundo não vai se adaptar a você. Você é que tem que se adaptar ao mundo. As pessoas têm essa mania de querer que tudo se adapte a elas, né? E ainda querem exercer a mediunidade, ainda querem que o mundo espiritual faça algo por elas. Então fica difícil, né? As pessoas querem que o mundo espiritual se adapte a elas e ainda as sirva. Né, gente? Vamos firmar esse corpo aí, gente. O mundo não vai se adaptar às suas vontades. Você que tem que se adaptar. Um forte abraço, boa noite. Fiquem com Deus.